Glória a Deus. Queria, antes de iniciar, a gente visse um vídeo que tem tudo a ver com aquilo que Deus já está falando desde a abertura, e nós veremos isso mais um pouco daquilo que Deus quer tratar conosco. Amém? Presta atenção nesse vídeo, ele está legendado, mas eu acho que dá para... Deixa eu só tirar aqui. Vou tirar aqui. Fica mais fácil. Okay. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 weeks, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone, and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. Everybody was doing, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now. To answer that question, we set up a hidden camera experiment. Queria ter visto esse vídeo. Interessante a forma que a gente, isso tem um nome, chama efeito manada. O quanto a gente está, a nossa tendência é acompanhar a maioria, independente do que estejam fazendo, independente se tem sentido ou não, independente se eu sei ou não. Se todo mundo está fazendo, então acho que é certo fazer. Isso está no nosso subconsciente, e esse experimento provou isso.
Ou seja, somos facilmente manipulados diante de pressões populares. E o pastor Edgar abriu o culto falando sobre esse tempo no qual estamos passando, o qual o mundo está, o sistema do mundo, ele está jogando para nós ideias, valores, princípios, conceitos. E aí eu falo que é muito mais sutil do que a gente imagina. Jesus fala que, se possível, naquele tempo, ele enganaria até os eleitos. Filhos, o diabo é pai da mentira, e ele sabe o quanto nós somos facilmente manipulados. E muita gente vai estar achando que está fazendo certo. Perguntaram para a mulher lá: mas por que você está? Não, estava todo mundo fazendo, não, a gente tinha que fazer. Quantas vezes a explicação que nós damos, o maior argumento que nós temos para alguma ideia que nós abraçamos, ou que nós aceitamos, ou algum comportamento que fazemos, o maior argumento que temos é: todo mundo faz. Não é? Como se isso fosse argumento. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que ficar muito esperto com isso, justamente por causa da... E de novo, o pastor Edgar não sabia que eu ia pregar, porque é Deus quem fala aqui. Amém? E tem tudo a ver com aquilo que Deus quer falar com a gente hoje. Como a gente resistir a essa pressão que virá. Mas vai ser uma pressão assim sutil. A gente vai começar a fazer, entrar no que todo mundo está fazendo, e nem perceber que está fazendo uma coisa que não é, certo? Amém? E a ideia aqui é como se a vontade da maioria fosse realmente a melhor escolha ou a única opção. E isso não é verdade. Isso não é verdade. E aqui de cara eu já quero desmontar o argumento da democracia. A democracia, que nesse país é praticamente um deus, né? Ninguém vai contra a democracia. O que é democracia? A vontade da maioria, né? Como se a vontade da maioria fosse certa. E a vontade da maioria às vezes não é certa. E quando a vontade da maioria não é certa, o que eu tenho que fazer? Seguir a maioria? Como se só simplesmente a maioria está fazendo é o certo? Isso não é bíblico. E eu vou provar. Êxodo 23, versículo 2. Diz assim, Êxodo 23, versículo 2. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar no processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria. Está mais claro isso aí ou não? A democracia, então, não é a razão de todas as coisas, não é certo. E a gente vive num país onde democracia, e com esse argumento ele vai fazer a gente cada vez mais nos encurralar cada vez mais, porque cada vez mais a vontade da maioria vai contra a palavra de Deus. É ou não é? Não é verdade? E nós que seguimos a palavra de Deus, vamos ser encurralados pela democracia. E aí? Vou ter que seguir a maioria? Porque se todo mundo está fazendo é certo? Não. O texto é claríssimo. Vou ler novamente. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar no processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria. Se todo mundo está fazendo e é errado, eu não devo fazer. E se só eu faço, mas é certo, eu tenho que continuar fazendo, independente da pressão popular que isso aconteça. Amém? O errado é errado, mesmo que a maioria esteja fazendo. E o certo é certo, mesmo que você esteja fazendo. Amém? Então o que define não é a democracia, não é a vontade do povo. A voz do povo não é a voz de Deus. E acho que tem gente que acha que isso é versículo. Isso não está na Bíblia. Tem nada a ver. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vai passar por momentos onde o inimigo, que é o pai da mentira, que sabe dessa nossa tendência humana, desse efeito manada, vai nos levar. Porque vai parecer uma mensagem bonitinha, uma mensagem de amor, uma mensagem light, uma mensagem que agrada. Se está agradando a maioria, toma cuidado. Se todo mundo faz, toma cuidado. Porque a maioria, infelizmente, está longe do que a palavra de Deus fala. Amém? Glória a Deus.
Esse texto aqui, então, de Êxodo, deixa claro que a vontade da maioria não deve prevalecer, mas sim o quê? A palavra de Deus, a justiça de Deus, amém? Isso sim é que vale. É a palavra de Deus é que vale. E interessante que exatamente foi o que Deus me incomodou durante essa semana, pois a nossa tendência como igreja, no modo geral, tem sido seguir os princípios e valores da maioria. E aqueles que não estão, ou que não estão se enquadrando, já estão sendo perseguidos. Não sei quantos acompanharam o caso do André Valadão, pastor André Valadão, recentemente agora. Eu vou ler aqui o que está no site do Ministério Público. Fala assim: a Justiça Federal de Minas Gerais acolheu o pedido do Ministério Público e determinou a remoção do conteúdo discriminatório de André Valadão do YouTube e do Instagram. Valadão fez declarações discriminatórias contra a população LGBTQIA+, incitando a violência física contra o grupo em cultos religiosos transmitidos ao vivo, utilizando as redes sociais. As plataformas têm prazo de 5 dias para a remoção dos vídeos, sob pena de multa diária de R$1.000 em caso seja descumprido. A decisão tem caráter liminar, no âmbito da ação movida pelo Ministério Público, que pede ainda a condenação do pastor para que arque com os custos de produção e divulgação de contrapontos, né, aos diversos discursos feitos por ele. A retratação pelas ofensas e o pagamento de R$5 milhões por danos morais coletivos. Talvez vai recorrer, e eu não quero entrar no mérito aqui se ele falou que está certo ou está errado. Não é esse o mérito que eu quero entrar. Não quero defender, não quero nem apoiar. O que eu quero dizer é fato: a Bíblia vai contra isso, não. A Bíblia é contra essa prática, é ou não é? E se eu pregar isso, minha tendência é me calar. E se eu pregar isso, a tendência é eu ter pressão. É o que está acontecendo aqui. A gente está vivendo isso já. Isso é um fato, certo? A Bíblia deixa claro que essa prática, ela é pecado. Ponto. Mas se eu falar isso, daqui a pouco eu vou começar a sofrer pressão. E aí? Eu vou entrar nessa onda? Como muitas igrejas têm entrado e têm abraçado e têm feito e têm, em nome do amor. Deu para entender como eu vou resistir? Nós estamos vivendo nessa pressão já. Para vivermos os princípios da palavra, já estamos nessa pressão, gente. E aí? E essa ideia, essa mensagem é como resistir à pressão. O pastor Edgar abriu aqui falando da armadura perfeitamente, é isso mesmo. Como vamos resistir com a nossa fé firme? A última música cantamos firme nas promessas. Firme. Como eu vou resistir diante disso? Deus tem falado isso e colocou muito forte no meu coração para alertar a igreja dele de como vamos resistir a tudo isso. Porque a tendência é ficar cada vez mais difícil para nós, principalmente pastores. E aí, como que a gente vai fazer? Só que a palavra de Deus fala para nós sobre um homem que resistiu muito bem a essa pressão. Claro que no contexto que ele vivia na época, mas ele resistiu até a morte, essa pressão. E a gente percebe nas atitudes dele, no exemplo que ele vai dar para nós, os pilares de uma vida cristã para resistir firme diante desse vendaval e dessa pressão que vai aumentar. Amém? Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 6. O texto ele é longo, queridos, mas é importantíssimo nós lermos. Atos capítulo 6, versículo 8. Aqui temos um exemplo do grande homem de Deus chamado Estevão. Como ele conseguiu resistir a essa pressão. Diz assim, versículo 8 do capítulo 6, a gente vai entrar no capítulo 7. Amém? Atos 6, 8. Estevão, homem cheio da graça de Deus e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo,
levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prenderam Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Está vendo aqui como é fácil manipular o povo? Está vendo um pouquinho desse efeito manada que a gente acabou de ver aqui? Mas não com bip, mas com conceitos e com falsas testemunhas. Seguindo, versículo 14: pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Esse lugar é o templo, né, que eles estavam. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo, ou seja, brilhava o rosto dele. Glória a Deus! Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e, depois dele, seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou dessa forma: seus descendentes serão perseguidos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó, e os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem dele, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém, e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor, por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam.
No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-nos como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu então para Midian, onde ficou morando com estrangeiros e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Vem agora, e eu enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele o tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhe levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação do deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer. Ao contrário, rejeitaram-no, e em seu coração voltaram para o Egito. Disse a Arão: faça para nós deuses que nos conduza, pois a esse Moisés que tirou do Egito não sabemos o que aconteceu. Naquela ocasião, então, fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram os sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos haviam feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme que foi escrito no livro dos profetas: foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu Deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que ele construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta: o céu e o meu trono, e a terra e os estrados dos meus pés, que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, aleluia, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: veja os anjos, os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Aleluia. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-lhe para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo.
Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não nos consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aleluia! Que texto maravilhoso! Que mensagem! Que pregação! E é dessa pregação que nós vamos tirar para nós agora esses pilares de como podemos permanecer firmes diante de pressões e pressão terrível que ele estava sofrendo aqui. Amém? É isso que nós vamos ver agora. Amém? Feche os olhos mais uma vez. Pai, mais uma vez clamamos: fale conosco por meio da tua palavra. Fale conosco, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, e que possamos ouvir. E não apenas com os nossos ouvidos, mas principalmente com o nosso coração. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que exemplo. Como esse homem de Deus era poderoso em palavras. Amém? E como ele estava firme na sua fé. Contudo, antes de entrar no texto, só um pouquinho do contexto aqui. Primeiro, o contexto do livro, o livro de Atos. Atos é o livro que conta a história de como a igreja de Cristo nasceu. Amém? E nessa narrativa fica claro ali quais foram os princípios que esses homens de Deus viveram. Amém? Como a igreja nasceu e como eles estavam e onde eles estavam firmados. Servindo para nós hoje, igreja, a lição de firmarmos a nossa vida sobre os mesmos princípios e valores. Amém? É isso que fala praticamente o livro de Atos. E uma das palavras-chave do livro é a palavra testemunha. Em Atos 1:8, que é o versículo principal do livro: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Onde? A Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então a palavra testemunha aparece ali 29 vezes nesse livro. Amém? Mostrando a importância de sermos testemunhas de Cristo. Testemunharmos com a vida. Testemunharmos com a nossa vida o que é ser cristão ou um pequeno Cristo. Amém? É isso que fala praticamente o livro de Atos. Outro contexto, agora o contexto imediato que estava acontecendo aqui. Na história, na narrativa que vem contando aqui, o que tinha acabado de acontecer na igreja era a escolha de alguns homens. Os apóstolos, a igreja cresceu, os apóstolos não estavam mais conseguindo. Se você voltar ali no capítulo 6, no começo do capítulo 6, isso. Então os apóstolos têm a ideia de levantar, escolher alguns homens, e foram escolhidos 7 homens. Dentre esses 7, o primeiro é Estevão. Dentre os 7 é o único que é dito um pouco do seu caráter. Volta um pouquinho ali no versículo 5. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, foi o primeiro dos 7. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aleluia! Já mostrando a diferença que tinha sobre Estevão aqui. Amém? Ele foi o primeiro a ser escolhido. Amém? Em seguida, ainda a história vai falar, depois desse apedrejamento de Estevão, no capítulo 8, começa uma grande perseguição. Uma grande perseguição sobre a igreja de Jerusalém, ao ponto deles serem dispersos. Porém, eles são dispersos. Mas o exemplo de Estevão, como o primeiro mártir, esse primeiro martírio aqui, cara, Jesus foi o primeiro, né? Se você for olhar, Jesus foi o primeiro a morrer. Mas da igreja ali, dos seguintes, dos discípulos, o primeiro a morrer é Estevão. E o exemplo de martírio dele, a fé até a morte, testemunhando de Cristo até a morte, foi o exemplo para todos aqueles que foram dispersos de Jerusalém para continuar firme na fé. E é o que a gente vê, eles saem pregando. Depois vai falar de Felipe, eles saem pregando, eles não... O exemplo de testemunho de Estevão deu forças para aqueles homens saírem dali, mas não acuados e com medo, não vamos falar mais nada. Não, pelo contrário, vamos pregar esse evangelho. Aleluia! Tertuliano, dos pais da igreja. Os pais da igreja são aqueles que vêm depois do começo aqui dos apóstolos e tal. São considerados aqueles que vieram logo depois. A segunda geração, vamos colocar, a segunda e terceira geração, os pais da igreja. Um deles é Tertuliano. E ele falava assim que
O sangue dos mártires era a semente do Evangelho. Aleluia! É isso que a gente percebe aqui com Estevão. E o terceiro ponto interessante é justamente o significado da palavra testemunha. Testemunha, a palavra no original é mártir. É mártir. E o significado dela no dicionário grego-português é assim: mártir é aquele que por seu exemplo provou a força e a genuinidade de sua fé em Cristo por sofrer morte violenta. Ou seja, a fé em Cristo tão firme que eu entrego, estou disposto a entregar até a minha vida. Amém? Glória a Deus, é isso que é um mártir. Ou seja, biblicamente, ser testemunha é muito mais do que a testemunha que a gente tem hoje. Por exemplo, num julgamento, testemunha é só aquele que viu um fato. Tanto é que ele não pode dar nenhum juízo de valor sobre o fato. Quem faz isso, talvez o júri ou os advogados vão colocar ali, o juiz que vai definir no final. Mas testemunha é só quem viu. Testemunha aqui, esse mártir é muito mais do que só ver, é viver como Jesus, ao ponto de entregar a própria vida. É isso que a gente percebe aqui nesse contexto. Amém? Então, esse é o contexto, é isso que nós veremos que está em volta desse texto. E agora vamos ver então 4 pilares da vida de Estevão, que ajudou Estevão a resistir toda essa pressão e que há de nos ajudar a resistir à pressão que já está acontecendo. Amém? Glória a Deus. Primeiro pilar, a sabedoria de Deus. Versículo 10 do capítulo 6. Quando juntam aqueles homens, o versículo 10 fala assim: mas não podiam resistir o quê? A sabedoria e ao Espírito que ele falava. Glória a Deus. Estevão tinha sabedoria de Deus. Aleluia. E querido, quando fala essa lista aqui, a sinagoga dos libertos, os judeus de Cirene, Alexandria, cara, eram os mais cascudos. Eram os judeus mais cascudos. Um exemplo que está aqui é Paulo. Saulo estava ali, né? No final a gente vê que Saulo estava consentindo. E Saulo era um desses. Saulo foi doutrinado aos pés de Gamaliel. Provavelmente Saulo era dessa província de Cirene aqui, da Sicília, né, que fala aqui. Por quê? Mostrando que essas pessoas que se juntaram contra, dentro do contexto que estava ali, eram os mais cascudos homens do judaísmo. E começaram a questionar ele. A pressão não foi pouca aqui não. Mas Estevão reagiu como? Com a sabedoria de Deus. Aleluia! E o texto fala: mesmo aqueles que conheciam as nuances e os pormenores da lei, não conseguiam questionar Estevão. Ao ponto de: vamos ter que dar um jeito aqui. Vamos levantar uma falsa testemunha. Vamos fazer alguma coisa. Versículo 11, né? Então subornaram alguns homens. Vamos pagar aqui. Vamos subornar, vamos fazer um jeito, porque o que esse cara fala não tem como a gente combater. Porque ele não fala dele, então ele fala a sabedoria vinda do Espírito. Aleluia! É a sabedoria de Deus, não é a sabedoria dele. Paulo vai falar lá na frente, em 1 Coríntios capítulo 2, ele vai falar assim, se você quiser anotar, eu vou ler aqui, para a gente correr um pouquinho, mas 1 Coríntios 2, versículo 4 até o 7, fala assim: minha mensagem, Paulo falando, e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas da sabedoria humana, né? Mas consistiram na demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Aleluia! Entretanto, falamos da sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era, dos homens, do conhecimento, das ideologias, ou dos poderes dessa era, mas estão sendo reduzidos, e os poderes dessa era estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, aleluia, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. A sabedoria de Deus. Tem uma diferença da sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. E se quisermos resistir à pressão de hoje, vamos ter que buscar a sabedoria de Deus. E qual é a sabedoria de Deus? Um pouquinho à frente, um pouquinho antes desse texto, 1 Coríntios 1,
21. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu pelo meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, amém? O qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aleluia! Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Aleluia! Cristo é a sabedoria de Deus. Quer resistir à pressão? Busque essa sabedoria de Deus. Aleluia! Busque Cristo. Busque a glória dele. A sabedoria de Deus está firmada em Cristo. Estevão tem tanta convicção em sua fé, em seu relacionamento com Cristo, que nada e ninguém podia confundi-lo ou questioná-lo. Aleluia! Esse é o primeiro pilar, a sabedoria de Deus. Aleluia! E quando nos firmamos na sabedoria de Deus, Deus age em nosso favor. Amém? Amém. O que acontece no versículo 15 do capítulo 6 de Atos? Olhando para ele, todos que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia rosto de anjo. Brilhava o rosto de Estevão nesse momento. Sabe qual é o mais lindo? Qual que era a acusação? Uma das acusações. Mas você está indo contra quem? Moisés. Não é? Você não está falando mais como você, está indo contra Moisés. E Deus faz o quê? O rosto de Estevão brilhar como de quem? Moisés. O de Moisés. Cara, é maravilhoso isso. É maravilhoso isso. Porque quando eu uso a sabedoria de Deus, quem nos defende é o próprio Deus. Uma justiça que imagina, eles estão falando que ele estava indo contra Moisés, de repente o rosto dele brilha como Moisés. Imagina aqueles caras que já não estavam conseguindo resistir à sabedoria, de repente o cara está como Moisés. O que a gente vai fazer agora? Porque Deus era a justiça de Estevão. Aleluia! Porque ele usava a sabedoria de Deus e não a do mundo. Aleluia! Glória a Deus! Portanto, se quisermos permanecer firmes diante das pressões da vida, temos que buscar a sabedoria de Deus, que é Cristo. Aleluia! Temos que buscar a sabedoria de Deus. Buscar agir como Deus. Amém? Como Cristo agiria. Glória a Deus. E eu pergunto, como eu tenho reagido diante das pressões que o mundo tem feito? Como eu tenho lidado com a questão que eu acabei de falar no começo? Todo mundo faz. Todo mundo faz isso. Então é certo. Será? Será que eu tenho reagido com sabedoria? Meus amigos do trabalho, escola, faculdade, meus amigos, meus familiares, será que eles veem em mim um crente chato ou um crente que é diferente? Que tem essa sabedoria, que age com sabedoria. Quando faço alguma coisa boa, eu penso em brilhar a minha luz ou a luz de Cristo, como brilhou o rosto de Estevão aqui. A glória é minha ou a glória é dele? Amém? Quando eu busco a sabedoria dele, tem que saber que a minha vida tem que glorificar a ele, não a mim. Não a minha sabedoria humana, mas a sabedoria dele. Glória a Deus. O segundo pilar que eu vejo aqui é um profundo conhecimento da palavra de Deus. Além da sabedoria de Deus, Estevão expõe, eu fiz questão de ler o texto todo, porque a gente vê aqui um conhecimento minucioso de toda a palavra de Deus. Ele faz um resumo, desde Abraão até Salomão, ele faz um resumo perfeito, destacando com sabedoria os pontos que ele queria. É maravilhoso isso. Mas quem poderia fazer isso? Só quem conhece, só quem busca, só quem tem o conhecimento da palavra de verdade. Amém? Ele revela um profundo conhecimento da palavra. E as acusações que fizeram contra ele, que ele ensinava sobre o templo, e contra Moisés,
ele defende perfeitamente aqui na história do povo. Ele demonstra com total destreza e conhecimento da história como Jesus estava representado desde Abraão até Salomão. E ele só para em Salomão porque foi a acusação que fizeram dele. Você também falou que vai destruir esse templo aqui, que esse templo vai ser destruído, a acusação que fizeram ali. Só por isso que ele para ali. Mas ele vai mostrando Jesus em cada momento. E vai mostrando que desde Abraão até desde José, Moisés e Jesus, os profetas, todos foram rejeitados pelo povo. Ele destaca da história de Moisés essa rejeição. Da história de José, a rejeição dos irmãos. O que eles estavam fazendo contra ele ali? O próprio Estevão? Estavam rejeitando ele. Olha como é maravilhoso a forma como ele conhece e consegue trazer a palavra como argumento para ele. Maravilhoso demais. Estevão está destacando justamente essa rejeição que o povo estava tendo ali. Além disso, quando ele fala do templo, ele está sendo acusado do templo. Ali nos versículos 48 até os 50, ele vai falar: vocês estão preocupados com o templo físico? Deus, ao qual você acha que mora nesse templo, nada cabe Deus. Vocês estão preocupados com o físico? Deus é muito maior. Aleluia! É tudo com base, tudo com citação bíblica, de textos bíblicos. Um profundo conhecimento da palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Ele deixa claro que aqueles homens estavam muito mais preocupados com a estrutura, com o material do templo em si, do que com o próprio Deus, que é infinitamente maior do que todas as coisas. Portanto, Estevão, com um conhecimento profundo da palavra, mostrou claramente quem estava certo, quem estava errado. Mostrou, deixou claro, porque ele conhecia profundamente a palavra de Deus. Quando a pressão aumentou, Estevão reagiu com a palavra de Deus, e não só com a palavra, mas com o poder. Jesus falou: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Mateus 22, 29. Estevão mostrou que conhecia os dois aqui. Aleluia! Estevão deixou claro isso. Portanto, se quisermos permanecer firmes diante das pressões dessa vida, diante das pressões que virão, temos que buscar intensamente conhecer essa palavra. Queridos, eu sei que eu falo isso aqui quase toda a mensagem. Você vai falar: você vai falar disso de novo, ele sempre fala. Mas é isso, gente. Qual que é uma das equipamentos da nossa armadura que o pastor Edgar leu aqui? A espada, que é o quê? A palavra de Deus. Que guerreiro que vai para uma guerra sem espada? O que vai acontecer? A gente precisa conhecer. E sabe o que é conhecer? Dentro do que eu falei, dessa sutileza do inimigo de ser pai da mentira, tem muitos pastores subindo em púlpitos e pregando com isso aqui aberto, mas não pregando nada do que está aqui. É ou não é? E como é que eu vou saber? Se eu não conheço? Como que eu vou saber? Principalmente, como que eu vou saber se o que ele vai falar ali, sem dúvida, vai te afagar, vai ser bom para os seus ouvidos. Você vai sair dali super, eu posso, eu não sou caldo, eu sou cabeça, vamos para cima. Como você vai saber? Tem que conhecer a palavra. E Estevão demonstra aqui, se defendendo, mostrando o conhecimento profundo da palavra de Deus. Aleluia! Conta a história que o Benjamin Franklin, grande estadista americano, que confiava na palavra, cria na palavra, era muito ridicularizado em seu meio acadêmico e tudo mais, e questionavam sempre ele sobre isso. Uma vez ele quis fazer um teste. Ele juntou alguns daquele meio, alguns literários, alguns filósofos, algumas pessoas importantes, e ele falou: olha, eu encontrei um escrito antigo muito valioso. Eu quero que vocês me ajudem a avaliarem para ver o que a gente pode fazer.
E ele começou a ler aquilo, começou a ler. No final, ele terminou, todo mundo falou: nossa, isso é maravilhoso. O que é isso? Como que pode? Isso aí tem que ser publicado, a gente tem que fazer alguma coisa. Isso aí é raríssimo, isso aí é valioso demais. Aí ele falou: então, já foi publicado, é um dos livros mais vendidos no mundo. É a história de Ruth que está lá na Bíblia. Do livro que vocês tanto questionam, do livro que vocês tanto menosprezam. Todo mundo ficou em silêncio. Conhecer a palavra. Temos que conhecer a palavra, gente. Não dá, porque o diabo é pai da mentira. E como que o diabo tentou enganar o próprio Jesus? Usando o quê? Palavra. Querido, se você não conhece, você vai ouvir mensagens e mensagens de pastores renomados e que tem muitos seguidores, e você vai achar que está legal, é isso aí. E não é nada disso. Temos que conhecer a palavra. Eu pergunto: quanto que eu conheço a palavra de Deus? Será que eu sei ir até a palavra de Deus e buscar textos que baseiam a minha fé? Quando você é questionado no seu dia a dia por alguém, ou no livro de trabalho, você conhece, consegue pegar o texto e falar: não, está aqui, ó, lê. Será? Se alguém perguntar onde está escrito, será que eu sei mostrar, sei responder? Será que eu uso a Bíblia como um livro de regras e condutas apenas? Ou eu deixo esse livro me transformar? A gente viu aqui, Estevão estava cheio do poder de Deus. Eu não conhecia apenas a palavra, mas o poder de Deus. Amém? Lucas 6,45 diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se eu não encho meu coração da palavra, como que eu vou falar a palavra? Será que eu conseguiria aqui? Provavelmente Estevão não abriu o rolo lá. Onde estava a palavra de Estevão? Onde estava todo esse conhecimento? É isso que a gente tem que buscar, queridos. Por isso que Colossenses 3,16, quem está anotando aí, Colossenses 3,16 fala assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Aleluia! Ensine, aconselhe-se uns aos outros com toda sabedoria, e cante salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Aleluia! Terceiro pilar, que vai nos firmar, além da sabedoria de Deus e um conhecimento profundo da palavra, é a intimidade com Deus. Olha o versículo 44. Olha que interessante o que ele cita aqui da história. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés. Gente, eles estavam questionando ele de ir contra Moisés. Olha o conhecimento de Moisés que ele põe aqui. De acordo com o modelo que ele tinha visto. O que ele está citando aqui? A referência que Estevão traz aqui, que vai mostrar a importância desse terceiro pilar, que é a intimidade com Deus, está lá em Êxodo 24. Quem está anotando, eu vou ler rapidamente aqui. Êxodo 24, versículo 12 e seguintes, fala assim: disse o Senhor a Moisés: suba a mim ao monte e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra, que a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: espere-nos aqui, até que retornaremos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá consultá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte. E permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Estevão fala assim: segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Que modelo é esse que ele viu do tabernáculo? Lá em Êxodo 26:30 fala que
de novo, como ele tinha visto. Depois que dá a descrição de como tinha que ser feito o tabernáculo, fala assim, como Moisés tinha visto. Visto aonde, Pai? Nesses 40 dias no monte. Aleluia! Deus mostrou para ele tudo isso. E lá em Hebreus, o autor de Hebreus vai esclarecer isso para nós ainda. Ele vai falar lá em Hebreus 9:11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a essa criação. Que tabernáculo? O tabernáculo está no céu. Esse tabernáculo que Deus mostrou para Moisés nesses 40 dias, com os detalhes. Porque Deus chamou Moisés para a sua intimidade. Aleluia! E Deus abre para Moisés o céu. Faça como isso aqui. Faça lá. Que intimidade. 40 dias. Num profundo com Moisés. Estevão cita aqui. Ele sabia disso. Aleluia. Só para você anotar, Hebreus 9:23 também vai falar um pouquinho mais sobre esse tabernáculo que está no céu, qual Moisés viu. Ou seja, nesses 40 dias, Deus mostrou todos os detalhes do tabernáculo para Moisés, ao revelar a ele o tabernáculo que existe no céu, o mais perfeito, não feito pelo homem. Aleluia! Que maravilha! Que profundidade! Sem dúvida, esse foi um momento de profunda intimidade de Moisés com Deus. E sabe qual é interessante desse texto? É que foi Deus quem chamou Moisés. Lá no começo de Êxodo, no capítulo 24:12, suba a mim ao monte. Deus chama Moisés. Deus quer essa intimidade. Aleluia. E esse céu que Moisés viu, Estevão também vê ali no finalzinho do versículo que ele está sendo apedrejado. Ele abre os olhos, ele vê o céu e vê Jesus, ele vê esse mesmo céu. Glória a Deus! Isso é intimidade, é profundidade. Ou seja, Deus quer ter um relacionamento profundo conosco. E não uma simples vida que vem aqui de domingo após domingo, durante a semana, só fica com a cabeça no seu trabalho e ganhar dinheiro, esquece de tudo o resto. Deus quer ter intimidade com a gente. E para ficarmos firmes diante das pressões que virão, se não tivermos com essa intimidade, querido, a gente não vai resistir. Esse profundo. Deus falou muito comigo, preparando nesse momento. Deus está chamando a igreja para ter esse profundo com Ele. Amém? Amém. Amém. Deus quer você perto. Deus quer que você se aproxime dEle. Como chama Moisés, Ele está chamando a igreja hoje. Venha, eu tenho algo para revelar, para te mostrar, para te fortalecer. Se não tivermos com esse nível de intimidade, vai ser muito difícil resistirmos às pressões. Vai ser muito difícil. Vai ser muito mais fácil ser levado como efeito manada, levantando lá sem saber o que está levantando, o que está fazendo. Só porque alguém falou, só porque alguém mandou, sem saber se é ou se não é, sem saber se é isso ou se não é isso. Temos que tomar cuidado, gente. Tudo que a gente viveu na pandemia foi um teste do diabo, para ver quanto ele consegue nos manipular a fazer aquilo que ele quer, ao que o sistema quer. E quando eu falo mundo jaz no maligno, o mundo, a palavra é justamente esse sistema. Todo esse sistema. O pastor Edgar falou muito bem aqui no começo da leitura. A gente vai cair que nem patinho em tudo que fala? Só porque alguém está falando, ou alguém poderoso, uma OMS, sei lá, tá aqui que seguir certinho. Toma cuidado. Temos que tomar cuidado. E só vamos saber ter discernimento se buscarmos essa intimidade com Deus. Aleluia!
Portanto, quer permanecer firme diante das pressões da vida? Então busque intimidade com Deus por meio da sua palavra e da oração. Aleluia! Jeremias 29:13, muito conhecido. E buscar-me-eis e me achareis de todo o coração. Deus quer todo o coração. Deus não quer metade do coração. Deus quer todo o coração. Aleluia! O que tem no meu coração? O que tem no seu coração? O que eu tenho colocado no meu coração tem agradado a Deus? O que eu deixo entrar na minha vida? Onde está o meu tempo? Onde eu estou gastando mais tempo? Deus quer todo, tem que buscar Ele de todo o coração, não metade do coração. Amém? Aleluia. O último pilar, tão importante, que é o grito desse sermão de Estevão, versículo 51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vida do justo, de que agora vocês se tornaram traidores e assassinos, vocês que receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não obedeceram. Terceiro pilar é a obediência. Não adianta eu procurar, conhecer e buscar a Deus e saber o que eu tenho que fazer, se na hora de fazer eu faço errado. Tem que ter prática, tem que ter essa obediência. Aqui é o grande alerta, o grande grito do sermão: cuidado com a obstinação, cuidado com o que vocês ouviram, cuidado quando vocês estão ouvidos para a verdade de Deus. Não sejam obstinados, ou seja, não endureça o coração quando Deus falar com você por meio da palavra. Amoleça o coração, haja. Aqui mesmo, diante desse sermão maravilhoso, aqueles homens estavam tão cegos que nem perceberam que tiveram a mesma atitude denunciada no sermão pelos antepassados. Dá para entender? Ele fala aqui, os irmãos rejeitaram José, o povo rejeitou Moisés, o povo depois rejeitou os profetas, mataram os profetas. E sabe o que eles fizeram? De vez eu ouvi isso e falaram: não, a gente não vai apedrejar ele. Eles apedrejaram. E mais, rangeram os dentes, ficaram nervosos, tamparam os ouvidos, não quiseram ouvir e agir igualmente àqueles aos quais Estevão estava denunciando na descendência deles. Olha como é terrível a cegueira espiritual. E é o que ele está denunciando aqui. Se Deus está falando com você, abra o seu coração, amoleça e busque obedecer. Amém? Ou seja, a mensagem aqui é clara: não podemos endurecer o nosso coração a ponto de não conseguirmos ouvir a voz de Deus, mesmo quando Ele fala claramente. O povo age assim e senta a pedra em Estevão, matam Estevão, assim como todos aqueles descendentes deles rejeitaram Moisés, rejeitaram os profetas, agiram igualzinho. Não ouviram a mensagem e mudaram de atitude. Não, mas fecharam o coração, estavam obstinados. Amém? Nós não podemos agir assim. O interessante, como eu falei, nesse momento o rosto de Moisés estava brilhando como de Moisés. O rosto de Estevão estava brilhando como de Moisés. Tem noção disso? E mesmo assim eles apedrejaram. Olha a cegueira que eles chegaram. Por isso, querido, o pilar aqui é obedecer. Quando Deus fala, obedece. Amolece o coração. Faça aquilo que Deus quer. Não fique com o coração duro. Hebreus, nós estudamos esse texto recentemente às quartas-feiras, que voltaremos em agosto, se Deus quiser. Hebreus 3 fala assim, o autor de Hebreus 3, versículo 12: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste de Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que,
de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. E aqui o contexto é a rebelião no deserto. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foram aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Aleluia! Desse texto a gente entende que o coração duro é manifestado na desobediência. Ou seja, Deus revela claramente a sua vontade, mas como nós queremos fazer outra coisa, queremos fazer a nossa vontade, nós fazemos a nossa vontade, não a de Deus. Isso vai endurecendo o nosso coração. Nós, no fundo, é como fala no finalzinho aqui, não foram aqueles que foram desobedientes, vimos assim, que por causa da incredulidade não puderam entrar. Incredulidade e desobediência é uma coisa que está ligada. Quando eu creio, eu vivo, eu obedeço. Quando eu não creio, eu não vivo, eu não obedeço. Então é falta de fé. E a fé é o que nos leva à salvação. Aleluia! E a obediência aqui não é simplesmente viver regras. Não é isso. É viver como Cristo. Foi exatamente o que Estevão fez aqui. Quando a gente pega os paralelos da acusação de Estevão com Jesus, é muito parecido. É a mesma acusação. Jesus foi acusado de falar que tinha derrubado o templo. Lembra? Que ele ia derrubar o templo e que fosse em 3 dias. Essa é a mesma acusação que eles usam para Estevão. Impressionante, né? Provavelmente Estevão pregava isso que Jesus estava falando, ele estava ensinando isso e eles não entenderam da mesma forma. E o mais impressionante, Estevão tem a reação mais difícil de todas, que Jesus também teve na cruz. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Estevão no finalzinho fala o quê? No finalzinho, no último versículo, 5:60, então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Obedecer é muito mais do que seguir regras. É viver como. É viver como. É agir como. É fazer o que faria. Aleluia! Só que é fácil ter uma atitude como essa de Jesus? Não é fácil. Só quem entrega a vida realmente para Jesus sabe que Ele é realmente, que é Ele quem nos santifica, é Ele quem nos ajuda a ter essas atitudes. Tessalonicenses sempre fala esse versículo, 1 Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Aqueles que o chamam é fiel e fará isso. Amém? Temos que pedir para que Deus nos ajude. Santifique a nossa vida ao ponto de vivermos como Cristo. Não uma obediência a regras frias, não, mas um viver como Cristo viveu. Amém? É isso que temos que fazer. Esse é o quarto pilar. Portanto, quer permanecer firme diante da pressão dessa vida? Faça então o que Jesus faria. Faça o que Jesus faria. O Senhor uma vez conta uma história que ele estava com um amigo e eles estavam indo para o trabalho e passaram numa banca de jornal e aquele jornaleiro foi completamente rude com o amigo dele. Do nada. Ele foi super cortês. Bom dia, senhor. O cara foi rude, tratou mal, jogou o jornal dele. Ele pegou o jornal. Bom, senhor, então bom dia, que Deus te abençoe. Aí um amigo olhou e falou: senhor, começou a caminhar e ele não aguentou. Falou: cara, deixa eu falar. Se um cara desse fez isso comigo, eu mando um murro na cara dele, mas nunca mais vai fazer isso. Como que você consegue ser tão polido, tão cortês assim, gentil com um cara que foi completamente estúpido com você? Ele olhou e falou assim: é porque é Deus que decide como eu ajo, não ele.
É Deus quem dita as minhas atitudes, e não eu. Eu não vou agir conforme o que Ele quer. Quem dita as minhas atitudes é Deus, e não aquele homem. É isso. Isso é obediência. Isso é viver como Cristo. Isso é colocar Cristo à frente. Isso é viver em obediência. Amém? Aí eu pergunto, quanto de Deus nós podemos ver em nossas ações, do dia a dia? Se Deus passasse um dia ao nosso lado, claro que Ele passa, mas a gente pudesse ver e estivesse realmente aqui, o que Ele faria? O que Ele falaria das nossas atitudes? Qual é a reação das pessoas quando nós falamos que somos cristãos? Você? Não acredito. Você? Como está a nossa atitude? Amém? Como vimos então no começo, nossa tendência natural como ser humano é seguir a maioria, é fazer entrar nesse efeito maná. E é justamente essa maioria que está se virando hoje contra a palavra de Deus, contra os princípios da palavra de Deus. E aí, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Isaías vai falar isso para nós, Isaías 5:20. Ai dos que chamam o mal bem e o bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Isso vai estar acontecendo. Sim. O certo está virando errado, o errado está virando certo. Eu já falei isso aqui, eu vou falar novamente. O maior problema não é o errado virar certo. O maior problema para nós é o certo virar errado. Porque a gente vai estar certo, mas a pressão vai dizer que estamos errados. E quem é errado sofre o quê? Punição. Quem é errado sofre perseguição. Quem é errado tem que ser preso. Quem é errado tem que ser. Esse é o problema. Mas a gente não vai deixar de fazer o certo. Amém? Glória a Deus. Mesmo diante de qualquer pressão, vamos viver firmados nesses pilares da sabedoria de Deus, do conhecimento profundo da palavra, no pilar de obediência à vontade de Deus e de intimidade com Deus. Aleluia! Glória a Deus! Vamos ficar firmes nisso. Só resistirá à pressão da manada quem viver na sabedoria de Deus, conhecer profundamente a sua palavra e principalmente o seu autor, e assim agir como Cristo agiu. Amém? Glória a Deus. Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus real, um Deus vivo. Um Deus que fala conosco. Deus, o Senhor está dando essa orientação para nós. Porque o Senhor sabe do que está por vir. Por isso, Pai, nos firme. Nos ajude a agir com a Tua sabedoria e não a nossa. Nos ajude a ter fome e sede da Tua palavra, para conhecermos a Tua palavra. E através dela aprofundarmos a nossa intimidade com o Senhor. E assim, buscando a Tua sabedoria, conhecendo a Tua palavra em intimidade contigo, vivermos como o Senhor. Vivemos com o maior exemplo que temos, que é o Teu Filho Jesus. Porque nós sabemos que só assim, ficaremos firmes diante das pressões que virão. Sim, Deus, tem misericórdia. Nos ajude. Nos leve para perto de Ti. Com intimidade, com profundidade, com relacionamento. Porque não vai ser fácil. Sim, Deus. Mas nós cremos no Senhor. E sabemos que o Senhor pode fazer, irá fazer todas as coisas. Nos ajude. E obrigado. Sim, Deus. Obrigado, Deus, por esse alerta Em nome de nessa Jesus. manhã. Em nome de Que o Jesus. Senhor tem dado desde o momento da abertura. Os louvores.
E agora com a palavra de Benetinho, nos ajude a permanecer firmes diante dessa pressão que vem. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe. Eu amo esse Deus. A nossa luta é contra quem? Contra homens? Não. Foi o texto da abertura em Efésios 6. Deus vai usar a sua palavra para nos alertar, dizendo que não é as pessoas, mas elas serão usadas pelos principados e potestades. E vamos vencer essa palavra tremenda na abertura, lá em Êxodo, quando o pastor Tiago leu. Se você ler os versículos seguintes, está dizendo: se você achou um animal do teu inimigo, vai lá e entrega para ele o animal. Se a carga do burro da pessoa que te odeia, está lá na sequência do texto, cair sobre o animal dele, não diga bem feito, não, ajude a tirar a carga do animal do teu inimigo. Que tremendo é! Qual foi a oração de Estevão? Senhor, não impute a eles o quê? E Jesus levanta e fica de pé para receber Estevão no céu. E lá na cruz, quando Jesus estava ali fazendo tudo, o que Jesus orou ali na cruz? Pai, perdoa o que estão fazendo. Não tem noção do que é. Não são as pessoas, é os principados e potestades que estão aí nesse mundo que vai mostrar. Então, quando uma pessoa fizer alguma coisa para você, não é aquela pessoa. Ore por ela, pede salvação a ela. Glória a Deus, queridos. Não é aquela pessoa que te odeia, não. É quem está por trás dela. Isso que o Espírito Santo falou conosco hoje. Glória a Deus. E mais. Estava ali e falei: Senhor, e aí? Tremendo, né? O povo precisa atentar para algumas coisas. Apocalipse é o livro do quê? Revelação. Revelação é o que vai acontecer. Amém? 2 de Apocalipse, versículo 10. É a respeito da carta à igreja de Esmirna. Olha o que Jesus fala do que vai acontecer. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. No mundo tereis o quê? Aqui, no final do Apocalipse, não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados e sofrereis perseguições durante 10 dias. Agora vem a recomendação do grande Senhor: ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Tremendo, né? Tudo isso Deus falou conosco nessa manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito revela à igreja. O vencedor de maneira nenhuma sofrerá o dano, a punição da segunda morte. Glória a Deus, queridos.
E você cantou. É impressionante o que você cantou hoje. Quando eu canto essa música, eu logo lembro do Cristiano. Essa canção. É dele. Mesmo quando ele não está aqui que a gente canta, eu lembro dele. Quero completar minha carreira. Combater o bom combate. Guardar a minha fé. E no final trocá-la por uma coroa. Cantamos isso hoje, ou não? Ter minha sorte restaurada em ti, Senhor, para resistir a toda perseguição. Viverei por ti, Jesus, sempre viverei por ti, Jesus. Se por acaso um dia eu cair, vem me levantar. Pela tua graça, ó Senhor, vou continuar. Minha carreira é de conquista. Minha coroa será de justiça. Vamos ficar em pé. Deus preparando você e eu para dias difíceis. Temer? Nunca. Não tema. Jamais. Simplesmente confie. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Tremendo demais. Tremendo demais o teu alerta para conosco. Deus, prepara cada um de nós. Todos nós estejamos preparados e firmados em ti. Eis-nos aqui. Sabemos que o teu anjo está conosco, que o teu braço forte nos segurará. Sabemos que o Senhor não dormita, o guarda de Israel não dormita. E queremos te agradecer por tudo isso que o Senhor fez nesse culto, falando da forma como o Senhor falou, da maneira como o Senhor tem falado. Jamais o Senhor falaria assim se nós não estivéssemos confiados em ti. Obrigado por alimentar a nossa fé nesta manhã. Obrigado, Senhor. E nos prepara para tais dias que virão. Sim, meu Deus. Prepara. Dá a tua força para nós, Senhor. Dá a tua força para nós. Que o grande amor de Deus Pai, amém, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus siga com você, meu irmão, siga com você, minha irmã, com toda a tua família, hoje e até daqui a pouco, com o Senhor nos ares. Amém. E todo o povo de Deus diz: amém. E todo o povo de Deus diz: amém. Amém. Tem um domingo excelente com o Senhor. Recadinho do Ives, pessoal. Não esqueça de dar o recadinho, a cartinha para o nosso missionário Ives, que está lá em Salvador, na Bahia. Deus abençoe a todos.